coração jubiloso, né, cheio de alegria pascal, nós nos encontramos aqui nesta noite bendita, esta noite santa, esta noite que ilumina as trevas do nosso coração, da nossa história, de toda a humanidade. Nessa celebração, que é a celebração mais importante do nosso ano litúrgico, a missa, que é a mãe de todas as missas. Por causa desta noite, nós temos esperança. Por causa dessa noite bendita, onde Cristo rompeu com a morte, com os grilhões do pecado e nos deu vida nova, vida eterna, vida em abundância. A liturgia toda ela muito rica, né? São 7 leituras do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, mais o Evangelho, né? Caberia, né? Se tivéssemos tempo, né? Uma homilia para cada leitura. Para ficar tranquilo que o Paulo não vai fazer isso, né? A gente vai fazer apenas uma explicação geral, mas é muito bonito, né? Ver desde o início, nós ouvimos toda a história da salvação resumida nestas leituras, desde a criação, onde Deus, lá no Gênesis, né? Cria o homem e a mulher, cria o céu e a terra, e nós vemos agora com Cristo esta nova criação. Assim como no 7º dia Deus descansou, nós que estávamos esse sábado santo, onde Jesus também descansava, depois da sua paixão, morte, descansava dentro da terra, descendo aos infernos, e agora esse novo dia, esta nova criação, esse 8º dia, assim todas as leituras vão sendo essas profecias, prefigurações que vão se cumprindo na vida de Cristo, nesse mistério tão bonito, desta nova e eterna aliança que Deus sela conosco em Cristo Jesus, no Calvário, nesse mistério de amor, de paixão, de morte e de ressurreição. Segunda leitura que nós ouvimos, né, traz essa passagem bonita, né, de Abraão, que toma seu filho Isaque, que leva até o Monte Moriá para ser sacrificado. Aí vemos também a imagem do próprio Cristo, né, Deus que poupou Isaque para Abraão, mas não poupou o seu próprio filho, e Cristo é aquele, o filho que sobe este monte, entrega-se em sacrifício por amor a nós. Como ouvimos também nas leituras, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, o povo atravessa o mar e sai do outro lado, e assim aqueles que perseguiam o povo, o faraó e os seus soldados, são afogados pelo mar, enquanto o povo é salvo pelas águas. Isso é prefiguração, é imagem desse novo êxodo, desse novo Moisés, que é o próprio Cristo, que nos conduz também por esse mar e nos atravessa. Cristo atravessou o mar da morte e saiu do outro lado, e todos nós que fomos batizados, fomos também mergulhados neste mar, fomos lavados da antiga culpa, saímos da escravidão do Egito, fomos libertos do poder do faraó, do poder de Satanás, e podemos viver na liberdade dos filhos de Deus. E assim a leitura que nós ouvimos é da carta de São Paulo aos Romanos, nos fala desse belíssimo batismo, do qual todos nós fomos batizados. E aqui nós fazemos memória disso. Nessa noite bendita, nós vamos renovar o nosso batismo. Quem aqui é batizado, levanta a mão. A graça, a coisa mais importante que aconteceu na sua vida foi o seu batismo. Não existe nada de mais extraordinário do que sermos batizados. Aqueles que foram batizados foram revestidos de Cristo, e hoje, nesta noite bendita, nós renovamos, reassumimos esta graça batismal, muito mais do que um rito de iniciação à vida cristã, muito mais do que um rito de acolhida em uma sociedade, em uma associação que é a igreja. O batismo é um novo nascimento. Quando nós somos batizados, nós nascemos de novo, mas não para esse mundo, nascemos com Cristo para a vida eterna. No rito antigo, antes da reforma litúrgica, o batismo, ele acontecia aonde o catecúmeno, naquele que estava se preparando para o batismo, ele ficava de frente para o ocidente, de frente para o sol, onde o sol se põe, que simboliza as trevas,
à noite, e ali ele fazia a sua renúncia a Satanás, às suas obras, às suas seduções e às suas pompas, naquela recusa das trevas, do pecado, da morte. Assim como nós iniciamos essa liturgia, desde ontem estamos nessa penumbra, nessa escuridão das trevas, da morte, e Cristo que vai até essa escuridão e nos arranca da morte, das garras de Satanás, da escravidão do pecado, e assim aquele catecúmeno renunciava ao demônio, às suas pompas, voltado para o ocidente. Depois ele virava para a pia batismal, que na verdade era uma piscina, onde ele ia descendo esses degraus, e por 3 vezes era mergulhado na água, simbolizando o quê? A morte, o ser sepultado, o ser mergulhado na morte de Cristo. E ao sair desta água, voltado para o oriente, da onde o sol nasce, esse sol nascente que é o próprio Cristo, que vem iluminar e dissipar as trevas do nosso coração, ele recebia nas mãos uma veste nova, a veste branca, limpa do batismo, a veste de Filho de Deus, e nas mãos uma vela, que simboliza a luz de Cristo, vivo e ressuscitado. Nós estamos aqui, nós temos trevas, nós temos luz, teremos água, teremos recusa, renúncia a Satanás, teremos renovação do nosso batismo. Nós somos novamente convidados a reviver, a restaurar, a reinflamar em nós essa graça tão importante que recebemos no nosso batismo, esse mistério de ressurreição, de vida, onde nós nos tornamos morada de Deus, templos do Espírito Santo, filhos de Deus, por isso herdeiros do céu, herdeiros da vida eterna. Cabe a nós nessa liturgia nos questionar, nos perguntar: como eu tenho vivido o meu batismo? Como eu tenho vivido a minha dignidade de filho de Deus? Eu tenho vivido como um cidadão do céu? Eu tenho vivido como um cristão, como alguém que foi iluminado por Cristo, alguém que renunciou ao pecado, que renunciou às pompas do demônio, às coisas deste mundo, alguém que foi sepultado com o Senhor, revestido da graça do alto, do Espírito Santo, templo, morada da Santíssima Trindade, que traz em si esta luz do Cristo vivo e ressuscitado, ou ainda estou preso nas garras de Satanás, do faraó, preso à escravidão do Egito? O Senhor nos convida hoje a reacender, não só nas nossas velas, não só no círio, que representa para nós o Cristo ressuscitado e vai nos acompanhar nesses 50 dias, até Pentecostes, mas tudo isso são símbolos, sinais que quer reacender em nós aquela graça que recebemos no nosso batismo, aonde nós fomos alcançados por Cristo, onde nós somos libertos de todo o pecado e nascemos de novo. Por isso hoje é dia de nascer de novo. Fala para quem está do seu lado aí, hoje é dia de nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é da carne. Aquele que nasce da carne um dia vai morrer. Agora aquele que nasce do Espírito é do Espírito, nasce para a vida eterna. E o Senhor nos convidou hoje a nascermos de novo, nascermos com Ele, nesta graça de ressurreição. Por quê? Porque nesta noite Cristo venceu o pecado. Nesta noite Cristo venceu a morte. Nesta noite, Cristo venceu o demônio. Nesta noite, Cristo venceu os infernos. Não tem nada que Ele não possa vencer em nossas vidas. Cristo, pela sua obediência, Ele venceu o pecado da desobediência dos nossos primeiros pais. Foram desobedientes a Deus e comeram do fruto proibido. Cristo, pela sua cruz, Ele vence a morte que entrou no mundo, porque nossos primeiros pais comeram do fruto proibido, e agora, da cruz, surge um novo fruto, da árvore da vida, aquela árvore do jardim que foi cercada, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desta árvore brota um fruto. Que fruto é esse? É o próprio Cristo. Olhemos para a cruz.
A cruz é uma árvore, é um lenho. E da árvore tem um fruto, certo? O que está pendurado na cruz? Quem é que está pendurado na cruz? Ele é a árvore da vida. E quem comer deste pão viverá eternamente. Ele é o fruto bendito desta bendita árvore da vida. Que aquele que comer desse fruto viverá eternamente. Pela cruz, ele vence a morte. Que ele é o fruto bendito dessa árvore da vida. Nós comungamos e vamos comungar do corpo e do sangue do Senhor. E seremos também revestidos desta vida eterna. E também pela sua humildade, Cristo venceu Satanás. Satanás que se rebelou contra Deus, que não quis servir a um Deus humano, e pelo seu orgulho, caiu, juntamente com os anjos decaídos, os demônios. Cristo, sendo Deus, se humilhou. Pela sua humildade, ele vence Satanás, ele vence os infernos. Então Cristo venceu para nós. Ele venceu o pecado pela sua obediência. Ele venceu a morte pela cruz. Ele venceu o demônio, venceu os infernos pela sua humildade. E eu te pergunto hoje, o que Cristo precisa vencer na sua vida? O que Cristo precisa hoje iluminar com a graça dele, com a luz da sua ressurreição? Esse é o momento da graça. É tempo de nós nascermos de novo, deixarmos que a luz do Senhor possa de fato entrar nas trevas do nosso coração. E ao renovarmos, depois dessa liturgia da palavra, entrarmos na liturgia batismal, ao renovarmos o nosso batismo, ao renunciarmos ao pecado, ao renunciarmos às coisas deste mundo, possamos sim ser revigorados, nascermos de novo e vivermos como autênticos e fervorosos cristãos que foram iluminados pelo Senhor, que foram alcançados por Cristo e vivem como ressuscitados, como pessoas novas, criaturas novas. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. Você crê que Cristo está ressuscitado? Sim ou não? Sim. A nossa crise é uma crise de fé, porque no fundo a gente tem medo da morte. No fundo a gente tem medo do capeta, a gente tem medo do inferno. No fundo, a gente tem medo do pecado, a gente peca, porque no fundo, a nossa fé ainda é uma fé vacilante. Por isso, nós renovamos a nossa fé nesse Cristo vitorioso. Nós não temos o que temer, porque Ele venceu por nós. Quero você, meu irmão, minha irmã, ficar em pé. Nós vamos rezar e clamar esta força, esta graça desta noite bendita, esta luz do Senhor, essa luz que ilumina as trevas, esse Cristo que venceu o inferno, que venceu Satanás, que venceu o pecado, que venceu a morte, esse Cristo que reina, esse Cristo também que quer imperar sobre nós, sobre as nossas vidas, e quer também vencer em nossos corações. Nós uma vez fomos batizados, muitos ainda quando criança, ainda bebê. Um dia nós fomos revestidos dessa veste